Olá, queridos, graça e paz. Mais uma vez aí é motivo de muita alegria estar compartilhando aí um pouco da palavra de Deus com vocês. E mais uma vez falando aí com vocês um tema que é bastante polêmico, um tema que muitas vezes é bastante evitado nas igrejas e que, de uma forma geral, graças a Deus, as pessoas têm aberto mais a mente e têm falado um pouco mais aí sobre o assunto. E hoje, mais uma vez, vamos aí, para o nosso quadro, Fala aí, pastor. Então, com o tema de hoje é crente pode fazer tudo. E eu falo isso porque muitas vezes a gente, nessa nossa caminhada com Cristo de discipulado, porque eu acredito no poder do discipulado, muitas vezes as pessoas sempre nos perguntam, o que é que pode fazer, o que é que não pode. E tem muitas, às vezes, que abandonam a sua caminhada com Cristo aí porque acreditam que crente não pode fazer nada, que crente não pode fazer nada. E como eu compartilhei com vocês ontem aí, que a resposta iria um pouco chocar vocês, mas eu vou explicar um pouco aí a vocês e eu espero que você entenda que o crente, na verdade, ele pode fazer tudo. Eu provo a você a hora que você quiser. O crente pode fazer tudo. O crente só não pode pecar. E o que me impressiona muitas vezes é que as pessoas, quando aceitam a Jesus, até abrem o seu coração para a palavra de Deus, para a vontade de Deus. E muitas vezes parece que a nossa vida com Cristo aqui nessa terra só se resume em o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E a gente vai vivendo muitas vezes em cima desse fundamento, dessa linha fina, dessa linha tênue aí. E muitas vezes vai andando bem pertinho com o pecado, e muitas vezes as pessoas não aguentam servir a Deus e terminam abandonando, muitas vezes por conta justamente disso, porque impõem muitas vezes um fardo muito pesado em si, fardo esses que a própria palavra de Deus não impõe, e que muitas vezes as pessoas, até por falta de conhecimento também, colocam ou impõem sobre as suas ovelhas, sobre os seus discípulos. E não vou falar sobre questão de usos e costumes de cada igreja, porque respeito e cada igreja tem que ter os seus usos e costumes. Agora, faço só uma ressalva que a gente tem que ter cuidado muitas vezes com os nossos usos e costumes e não colocá-lo como regra de fé e prática, como algo escrito na Bíblia e colocando muitas vezes um peso muito enorme. Então a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Para dar início a esse bate-papo aí, eu queria que a gente abrisse nossa Bíblia lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Então, Filipenses 4, 8, vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor, seja o que ocupe o vosso pensamento. Por que eu estou falando sobre esse tema hoje aí, sobre o tema de que o crente pode ou que o crente não pode fazer? A palavra de Deus é bem clara que existem coisas que são princípios básicos. A gente viu aqui 8 pontos aqui, e que eu não vou dissertar sobre todos eles, porque são 8, o tempo vai ficar muito longo, mas aqui já nos dá um parâmetro bem claro do que a gente pode ou que não pode fazer. Se é verdadeiro, se é respeitável, se é justo, se é puro, se é amável, se é de boa fama, se há alguma forma disso trazer louvor para Deus. É isso que deve ocupar o nosso pensamento, porque aquilo que eu penso, aquilo é justamente aquilo que eu vou fazer. Alguns dizem por aí que a gente é aquilo que a gente come, mas eu quero dizer que você também é aquilo que você pensa, e que de alguma forma o nosso coração vai se encher e a gente vai manifestar aquilo que de fato a gente está pensando. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso coração, porque é deles que vão proceder a saída da vida. E o interessante é que há uns meses atrás, uma ovelha, um amigo meu, por sinal, ele estava falando justamente que ouviu uma pregação, e nessa pregação um pastor de uma igreja bem renomada aí, bem conhecido, estava falando de certa forma mal sobre os pastores que usam barba, que usam cavanhaque e tal. E o impressionante foi que ele ligou para mim e falou assim: pastor, eu lembrei de tudo, uma mensagem aí que eu estava assistindo esses dias, e
que foi falado mal sobre que botassem em prova, assim, de certa forma, esses pastores que usam cavanhaque, que usam barba. E eu confesso que quando ele falou isso, eu dei eu ri um pouco. E eu fiz, eita, então eu tenho que me converter novamente e rever meus conceitos, porque eu acredito que eu devo estar fora da palavra de Deus. E a gente até brincou e procurou na Bíblia onde é que diz isso. Então a gente tem que ter cuidado que os nossos costumes ele não vá além do que já está escrito na palavra de Deus, que é isso que a palavra de Deus recomenda para nós. Então lá em 1 Coríntios, você volta um pouco sua Bíblia lá para 1 Coríntios 10:31, você vai ver o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façai tudo para a glória de Deus. Não vos tornei pedra de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. A gente tem que ter cuidado, muitas vezes, que o que a gente for fazer não pode ser, muitas vezes, justamente uma pedra de tropeço para ninguém. Agora, isso fica complicado quando você vê pessoas julgando quem é crente e quem não é crente pelo fato de usar uma barba ou de usar um cavanhaque. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o evangelho de Cristo está sendo escandalizado. E a gente tem que ter cuidado de tudo que a gente for fazer. Tem que ser para a glória de Deus, porque em tudo a gente pode manifestar, sim, a glória de Deus. Porque lá em Jeremias, você volta lá para Jeremias capítulo 17, Jeremias 17:10, você vai ver o Senhor falando que ele esquadrinha o coração e ele prova o pensamento. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então a gente tem que ter cuidado que aquilo que a gente fala vai determinar o julgamento, o procedimento, a ação e aquilo que Deus vai dar para nós. Porque lá em Romanos, para a gente encerrar, fala algo muito interessante, Romanos capítulo 8, Romanos 8:27, que diz assim: aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito. Então Deus ele sonda os nossos corações e por meio dessa sondagem que ele faz dos nossos corações, ele sabe qual é a intenção. E é isso que justamente que eu falo, que tudo que a gente for fazer, por mais que a gente muitas vezes queira botar uma aparência de justiça, de amor e de algo perfeito para Deus, o Senhor é quem sonda os nossos corações, porque às vezes as pessoas nos julgam quando a gente faz algumas coisas. A gente está aprendendo, sei lá, uma arte marcial, a gente está fazendo um curso X, a gente está pensando em algumas coisas que muitas vezes não é pecado nenhum, mas que os homens nos julgam, os homens gostam de determinar, e muitas vezes coisas que são só regras, que são só mecanismos que não estão na Bíblia e que a gente vai determinando isso como fatídico, vamos dizer assim, para nossa salvação ou não. Então, tenha muito cuidado. Como é que a gente vai saber o que é de Deus e o que não é? Lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus. Porque uma vez eu me lembro que eu ouvi no congresso de mulheres que estava falando sobre essa questão de roupa salva, roupa não salva. E uma pastora colocou uma situação muito interessante para mim, e eu peguei aquilo e gravei no meu coração, que era que roupa não salva ninguém, mas quem é salvo sabe que roupa vestir. Então a gente tem que ter cuidado com esses extremos que a gente pega muitas vezes, porque muitas vidas têm se perdido, muitas vidas têm abandonado a caminhada cristã justamente por isso, por fardos que estamos colocando e impondo muitas vezes sobre essas vidas, e fardos esses que nem nós mesmos estando suportando, nós mesmos não estamos querendo carregar esses fardos. Então que a gente venha ter cuidado e faça assim como a Bíblia diz, que a gente não vá além do que já está escrito, que a gente tenha esse cuidado. Então, querido, se eu pudesse responder a você de uma forma bem clara: e aí, pastor, fala aí, crente pode fazer tudo? Eu responderia da seguinte forma: e quem disse que não pode? Podemos fazer tudo, só não podemos pecar. E o que é pecado e o que não é pecado está determinado e não vai mudar, é pela palavra de Deus. Então que a gente medite mais e mais na palavra de Deus e que a gente viva a liberdade que a graça nos trouxe, sem usar desta liberdade
para a libertinagem. Então, que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo aí, curte, e que o meu desejo é que essa mensagem ela venha ter um alcance direcionado pelo Espírito Santo. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.